Está entrando no ar mais uma edição do programa Corpo, Mente e Natureza. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal. Convido você a se inscrever no canal TV Integrativa Global e no canal Kennedy Costa Terapeuta. E lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso aos nossos conteúdos. Hoje nós iremos falar sobre como aprender mais estudando menos, parte 2. E em seguida teremos o quadro Saúde em Movimento com João Ibiapino. Ele é profissional da educação física, personal trainer, avaliador físico e escritor. O tema de hoje, aptidões físicas relacionadas à performance. Não sai daí não, que a gente volta em poucos minutos. Olá, sou Kennedy Costa, iridostomatologista, terapeuta corporal e hipnoterapeuta master. Trabalho com terapias naturais há mais de 30 anos. Hoje nós iremos falar sobre como aprender mais estudando menos, parte 2. No programa anterior nós tivemos a parte 1 e no próximo programa teremos a parte número 3, onde iremos concluir esse assunto que é muito importante para todos nós que precisamos desenvolver a nossa mente e ser mais práticos nas nossas tarefas do dia a dia e preservar a nossa saúde mental e corporal. No programa anterior, nós falamos muito sobre o cérebro, como ele funciona, sobre o córtex cerebral, que é dividido em várias áreas específicas para várias funções que o nosso corpo precisa e que a nossa mente também precisa. Vimos que é importante desenvolvermos as nossas habilidades cognitivas, fazer exercícios para melhorar a nossa performance e o que ficou bem claro é que para aprender mais, nós precisamos efetivamente potencializar o nosso aprendizado. Falamos de algumas ciências que são utilizadas com esse objetivo de aprimorar a nossa mente e que também, consequentemente, rejuvenescem o nosso cérebro. Isso é o que é importante. Precisamos estar sempre renovando o nosso corpo, renovando o nosso cérebro, renovando as nossas ideias, para que não tenhamos os problemas que geralmente aparecem na velhice. E isso é possível, sim. Rejuvenescer, se tornar velho, mas jovem, com o corpo saudável, com o cérebro turbinado e uma mente reprogramada para viver bem, para viver feliz e, consequentemente, dar conta das tarefas do dia a dia com maestria, com perfeição, com desenvoltura. Aprendendo corretamente, nós iremos fazer as coisas com mais agilidade, com mais velocidade e com mais qualidade. Com certeza é isso que você que está me vendo agora deseja e é isso que nós queremos mostrar para vocês durante a nossa programação. Não só de hoje, mas de vários outros programas que ainda virão. Nós lançamos mãos de recursos científicos. Falamos aqui sobre a longevidade cerebral, como fazer, demos algumas dicas de como fazer o cérebro ir mais longe. E hoje nós iremos detalhar um pouco sobre isso, apresentando nutrientes e alimentos que contribuirão para isso. Na última etapa, que será no programa que vem, na próxima terça-feira, nós iremos entrar realmente nas dicas que nosso cérebro precisa,
aquelas dicas que nós precisamos para, de fato, encurtarmos o tempo de estudo e aprendermos muito mais. Esses detalhes ficarão para o próximo programa. Inclusive, nós iremos falar sobre o hardware, que é o cérebro, e o software, que são os programas que nós deveremos utilizar para desempenhar bem esse processo de aprendizagem. Lembremos do que nós falamos ontem. Isso é um processo que requer esforço, que requer exercícios. Então, muito bem, falamos de neurociência, que é o estudo do cérebro, é a ciência que estuda o cérebro, autoprogramação mental, que pode ser com ou sem a hipnoterapia clínica. Falamos sobre a neuróbica, que é a ciência que estuda os exercícios cerebrais. Lembra que nós mostramos uma imagem de um cérebro malhando? Aquilo foi no sentido figurado. Esses exercícios cerebrais são feitos a partir dos nossos cinco sentidos. E isso vai ajudar muito no processo de aprendizado. Lembrando que a emoção, em todos os processos de nossa vida, inclusive no processo de aprendizado, também contribuirá para que nós aprendamos mais e gravemos em nossa mente subconsciente aqueles programas mais adequados para alcançarmos os nossos objetivos. Então, eu quero falar para vocês hoje sobre alguns hormônios que precisam estar em equilíbrio no nosso corpo para que tenhamos um cérebro saudável. Precisamos dormir bem, precisamos nos exercitar, ter uma boa alimentação e, conhecendo os nutrientes que precisamos e os alimentos que contêm esses nutrientes, isso com certeza contribuirá para a nossa performance cerebral e, consequentemente, vai ajudar a melhorar o nosso aprendizado, a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de perceber, será aumentada dessa forma. E vamos então começando aqui falando sobre a melatonina. Eu quero apenas mostrar aqui a foto da glândula pineal, que é a glândula responsável pela produção desse hormônio, que vai contribuir para que tenhamos um sono saudável, um sono perfeito. A glândula pineal é responsável pela produção de melatonina e o consumo de magnésio, que é encontrado em muitas hortaliças, vai contribuir para a produção desse hormônio. É essa glândula que regula o nosso ciclo circadiano, às 24 horas, o ciclo claro e escuro. À medida que se aproxima da noite, que vai escurecendo, essa glândula começa a produzir esse hormônio que é importantíssimo para o nosso sono. Eu estou falando isso porque dormir bem também faz parte do processo de aprendizagem, do processo de melhorar a nossa capacidade de memória e de raciocínio e de concentração e de tudo aquilo que está relacionado com o nosso cérebro. É uma pequena glândula, mas que é muito importante para nós. Por isso, te digo que dormir bem é uma das maneiras, é um dos pré-requisitos para aumentarmos a nossa capacidade de aprendizagem. Outro hormônio também é o cortisol, produzido pelas glândulas suprarrenais. Vamos mostrar aqui também uma foto da glândula suprarrenal. Essa glândula está acima dos rins, como nós podemos observar na foto. E um detalhe interessante é que nós precisamos desse cortisol, esse hormônio produzido por essas glândulas, porque há momentos na nossa vida que precisaremos de uma quantidade maior desse hormônio para enfrentarmos o estresse. Mas há a necessidade desse hormônio ser produzido de maneira harmônica, de acordo com a nossa necessidade, porque o excesso de cortisol envenena o nosso corpo e consome muito oxigênio, o que reduz o fornecimento desse nutriente para o cérebro. E o cérebro, à medida que o tempo passa, ele vai perdendo a sua capacidade de orquestrar o funcionamento do corpo, de orquestrar as glândulas endócrinas,
que são várias, responsáveis por vários hormônios que regulam o nosso corpo. Por isso é importante ter cuidado com o estresse, produzir esse hormônio apenas na quantidade adequada, porque isso vai nos estimular a trabalharmos, a agirmos, a realizar as coisas com mais perfeição, com mais rapidez, com mais agilidade, enquanto que o excesso vai te intoxicar, vai tirar a sua concentração e não vai te deixar relaxado para o estudo. Então, de acordo com a necessidade do dia, de acordo com a atividade a ser desempenhada, é necessária uma produção grande desse hormônio. Mas para estudar, nós precisamos estar relaxados, porque isso vai aumentar o processo de codificação da informação no nosso cérebro. Veremos isso com detalhe no próximo programa. Esses dois componentes, essas duas etapas do aprendizado. A primeira é a codificação da informação no nosso cérebro. E a segunda é a consolidação da informação. Tudo isso requer um tempo para que o cérebro trabalhe, exercícios para que ele se fortaleça, pois, como eu já disse antes, nada cai do céu. É necessário esforço, determinação e foco para desenvolver essa habilidade que vai tornar o nosso cérebro muito mais rápido, muito mais turbinado, muito mais potente e as nossas capacidades cognitivas estarão preservadas e serão harmônicas. E isso vai evitar o nosso envelhecimento precoce e, consequentemente, vai contribuir para que você tenha uma velhice rejuvenescendo, se tornando mais saudável e muito mais experiente. Qual seria a diferença de um idoso para uma pessoa jovem com relação ao cérebro? Podemos desenvolver o nosso cérebro e fazer com que ele rejuvenesça, tendo mais capacidade. Mas a pessoa com a idade mais avançada, seja ela idosa ou não, ela tem uma coisa que o jovem não tem, que são as experiências. Então, processar essas experiências, processar esses dados com o cérebro turbinado, com certeza vai dar muito mais prazer para a nossa vida. Falamos aqui de dois hormônios importantes, um para dormir e outro relacionado ao estresse. E vamos falar um pouco agora sobre os neurotransmissores, os hormônios produzidos pelo cérebro que vão influenciar diretamente no nosso bem-estar, na nossa memória, na nossa energia, na nossa concentração, no nosso otimismo, porque nós precisamos disso, estar alegres, contentes, satisfeitos e dispostos para estudar, para aprender, para potencializar a nossa capacidade de raciocínio. Esses dois programas nós batemos forte nessas teclas antes de passarmos para as dicas propriamente ditas de como aprender mais estudando menos. Isso serve para todos nós e principalmente para você, estudante, que quer passar no Enem, que quer passar no concurso, que quer estudar pouco e aprender muito. É possível através de tudo isso. Então vamos agora para a última parte de hoje, onde nós iremos falar sobre os neurotransmissores. Os neurotransmissores são também hormônios, só que são produzidos pelo cérebro. Vamos começar então falando da acetilcolina, o neurotransmissor da memória, o neurotransmissor do pensamento. Se nós conseguirmos colocar na nossa alimentação esses nutrientes que ajudarão o nosso cérebro a produzi-los, com certeza a nossa memória e a nossa capacidade de se concentrar vai aumentar. Então nós precisamos de ácido pantotênico, que é a vitamina B5, a vitamina C e a colina. Essas três substâncias sendo fornecidas ao nosso cérebro, ele irá fabricar o hormônio neurotransmissor chamado de acetilcolina. Os alimentos mais ricos em colina são a lecitina de soja, germe de trigo, a gema do ovo, o amendoim. Então é só colocar esses alimentos na nossa alimentação. O ácido pantotênico nós iremos encontrar nos cereais integrais. E a vitamina C no caju, na laranja, na acerola. Então é só englobar ou colocar
esses alimentos no nosso cardápio que estaremos fornecendo matéria-prima para o nosso hormônio da memória. Vamos falar agora um pouco de hormônios que dão energia, otimismo, que melhoram a nossa coordenação motora, que nos deixam mais felizes, mais dinâmicos, que aumentam a nossa imunidade, que aumentam o impulso sexual, a felicidade, são justamente a noradrenalina e a dopamina. Esses hormônios são importantíssimos, nos darão otimismo, vigor, energia. Quais os alimentos que nós iremos utilizar para encontrar esses nutrientes que ajudarão a produzir noradrenalina e dopamina? Feijão, lentilha, abacate, quiabo, couve-flor são alimentos que basta nós introduzirmos na nossa dieta que teremos o que nós precisamos. Então, esses alimentos, eles são ricos em fenilalanina, tirosina, ácido fólico, vitamina C e vitamina B12. Tá claro, tá muito fácil. O ácido fólico, ou vitamina B9, ele é muito importante. Inclusive, a gente escuta falar primeiramente nele quando uma mulher está grávida, porque uma boa concentração de ácido fólico na dieta contribuirá para evitar problemas neurais no cérebro da criança que está sendo formada, do feto, do embrião. Mas o adulto fazendo uso do ácido fólico, com certeza terá grandes benefícios, porque ele vai nos ajudar a se livrar de problemas. Inclusive, problemas cardíacos também são evitados com o uso do ácido fólico. Quando eu falo em problemas cardíacos, isso significa que se sua circulação não está normal, se seu sangue não está circulando bem, haverá também um fornecimento de oxigênio para o seu cérebro com deficiência. E isso também vai prejudicar o desenvolvimento da mente e contribuirá para, no futuro, problemas senis como Alzheimer, por exemplo. Ainda vamos falar sobre outro hormônio, o hormônio da felicidade, o hormônio do bem-estar, a serotonina, um hormônio neurotransmissor, ou seja, um hormônio produzido pelo cérebro, que vai contribuir para que nós sejamos mais saudáveis, mais dispostos. Quais os nutrientes que precisamos para que o cérebro produza a serotonina? É o triptofano, que é um tipo de aminoácido, o magnésio, que vai ser encontrado nas hortaliças, como nós já falamos, e também a niacina, que é a vitamina B3, que é encontrada também nos cereais integrais, no levedo de cerveja, nos ovos, nas nozes. Então, aqui nós podemos observar que, tendo uma boa nutrição cerebral, nós teremos a mente apta para aprender mais. Nutrição cerebral e nutrição mental, vendo bons programas, fazendo uma boa pesquisa, tendo bons relacionamentos. E por hoje nós iremos concluir essa parte sobre o processo bioquímico da nutrição, os elementos que o nosso corpo precisa, que o nosso cérebro precisa para fabricar esses neurotransmissores. No próximo programa, nós iremos destacar especificamente como codificar, como consolidar as informações no nosso cérebro. E técnicas que são simples e que, utilizadas de maneira correta, farão com que você, com que eu e com que qualquer pessoa consiga aprender mais estudando menos. Se você gostou, curta. Lembre-se de curtir, de comentar, de compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e para que o canal cresça e que nós possamos sempre estar melhorando e trazendo mais informações para vocês. Se você quer mais informações sobre os cuidados com o corpo, os cuidados com a mente, alimentação saudável, contato com a natureza, é só você me seguir nas redes sociais, no site, em qualquer lugar você me encontrará como Kennedy Costa Terapeuta. Obrigado.
Obrigado por estarem conosco e até a próxima. Olá, hoje nós estamos com o quadro Saúde em Movimento com o João Ibiapino. Ele é profissional da educação física, personal trainer, avaliador físico e escritor. E hoje nós daremos continuidade a um tema muito interessante sobre as aptidões físicas relacionadas à saúde e performance. Saúde e performance. Então, muito bem. Fique à vontade, João. Bom, a gente falou em outro programa sobre as aptidões físicas que são relacionadas à saúde, né? Que essas aptidões físicas, elas contribuem para um desempenho maior de força no trabalho, no dia a dia, além de evitar as doenças crônico-degenerativas. Então, é muito importante as pessoas avaliarem essas capacidades físicas. Nós falamos aí de 4 ou 5 capacidades físicas, conforme alguns autores, que estão relacionadas à saúde. Então, dentre elas estão a resistência aeróbica, que é a resistência cardíaca. Muitas pessoas precisam avaliar essa resistência cardíaca, a frequência cardíaca em repouso, se o coração está trabalhando no nível adequado ou se ele está muito acelerado. A questão da resistência cardiopulmonar também no exercício. Muitas vezes o exercício aumenta muito e a pessoa não está preparada e acaba excedendo, né? Então a resistência aeróbica é muito importante para a saúde. O outro é a flexibilidade, né? O grau de flexibilidade precisa ser avaliado, porque conforme o tempo a gente vai endurecendo. Os tendões, as articulações vão ficando menos móveis. Então, a flexibilidade e a mobilidade, né, muito importante também como qualidade relacionada à saúde, capacidade física relacionada à saúde. A outra que a gente falou foi força, que alguns autores colocam como uma capacidade, e a resistência muscular ou neuromuscular. Então, força e resistência neuromuscular, alguns autores colocam como uma qualidade física, outros dividem em duas, mas eu prefiro trabalhar como duas também. A força é uma, resistência muscular outra. E, por último, a composição corporal. Foram esses temas que a gente trabalhou aí nos outros programas. Só fazendo a ressalva dessas duas que são apresentadas como uma, de acordo com alguns autores, a força é a sua capacidade de levantar o peso. A resistência seria o tempo que você conseguiria suportar. Isso, a resistência, né, como, por exemplo, na força, mediria um apoio, uma prancha, parado, a força. A resistência seria quantos movimentos você conseguiria fazer, ou quanto tempo você suportaria com aquela carga. E é uma resistência neuromuscular. Então, existem testes simples que podem ser avaliados essa capacidade física. E lembrando que ela está relacionada à saúde. Estando fraca, você corre o risco de acumular doenças crônico-degenerativas no corpo, né? Por exemplo, a hipertensão, diabetes, a hipercolesterolemia, está tudo relacionado à falta de exercício, à inatividade física. Pronto, então assim nós podemos dizer que você concluiu essa parte da resistência relacionados à saúde. Agora a gente vai falar um pouco sobre as capacidades físicas que estão relacionadas à performance. E qual seria a diferença relacionada à saúde e relacionada à performance? Bom, relacionada à saúde, o nome já diz. Você tem um maior desempenho, componentes, né, essenciais para que você desenvolva um bom trabalho. Um trabalho menos cansativo, com mais resistência, com mais vigor, e você evita as doenças, né, degenerativas. Por outro lado, a performance seria uma condição para que você acumule componentes no seu nível de
de qualidades físicas que sejam melhor para o desempenho do dia a dia, com mais vigor, com mais força do que a relacionada à saúde, e para desenvolver também os esportes. Alguns esportes, há essa necessidade de trabalhar as capacidades físicas que estão relacionadas à performance. Uma coisa está muito ligada à outra, mas essas capacidades físicas relacionadas à performance, nós podemos considerar um potencial mais desenvolvido de todas as aptidões, seria isso? Isso, seria algo a mais. Então, se você quer ter uma boa saúde, você precisa avaliar essas 4 ou 5 capacidades físicas que estão relacionadas à saúde. Uma boa flexibilidade, força, um nível de força adequado, uma composição corporal, que é a quantidade de gordura, de massa muscular no seu corpo, né, que define aí a questão da estatura com o peso, né, existe um nível adequado de peso corporal. E para relacionar a performance, a gente tem a agilidade. Né? Muitas pessoas no dia a dia na academia, trabalhando com pessoas, eu percebo que elas não têm agilidade. A outra seria coordenação motora. Muitas pessoas não têm essa coordenação motora, o que dificulta muito o trabalho do dia a dia, né, para fazer algum movimento. A outra seria o equilíbrio. O equilíbrio eu colocaria até entre a saúde e a performance, porque a gente precisa também do equilíbrio e vai perdendo ao longo do tempo, a gente vai perdendo o equilíbrio. Então, há testes também que podem ser feitos para medir a sua capacidade de equilíbrio, e ela está relacionada à performance. Quer praticar um esporte? Então, precisa avaliar essas capacidades físicas. A outra seria a velocidade e, por último, a resistência anaeróbia, que é diferente da aeróbia. A resistência aeróbia relacionada à saúde, ela inclui a questão do nível de oxigênio, a quantidade de oxigênio que você consegue captar para manter o músculo sem fadiga, né, para que o músculo não entre em fadiga e estresse muito rápido. Já a capacidade anaeróbia, ela é diferente um pouco, porque ela envolve o componente aeróbio mais o componente muscular. Ela fica num nível entre a questão do consumo de O2 com o consumo a produção de gás carbônico. Isso começa a gerar fadiga muscular e começa a entrar numa outra via energética. Aí você precisa ter um nível de aptidão anaeróbica bom para fazer os esportes. Essa resistência anaeróbica, ela envolve a capacidade muscular e aeróbica também. Ela é além, um pouco mais da resistência aeróbica. Se você não tem uma resistência anaeróbica, você entra em fadiga rapidamente seus músculos. Você não consegue executar a tarefa, um exercício ou um trabalho do dia a dia, certo? A primeira está mais relacionada, ou mais específica, ao consumo de oxigênio na tarefa, no exercício. No exercício. Então, você precisa ter um nível de condicionamento físico que você capte mais oxigênio do que o seu músculo vai precisar. Então, existe uma fase do treino, do exercício, chamada de estado estável. É quando o seu corpo está consumindo a quantidade de oxigênio que está sendo produzido, que está sendo gasto. Então, o meu músculo começa a exigir um nível de oxigênio. Se eu não estiver captando aquele nível de oxigênio, ele vai causar uma dor muscular, ou uma lesão. Você vai parar o exercício porque é um aviso do corpo, né? Porque o nível de aptidão física está baixo. Então, é aí onde entra a performance relacionada à aptidão física, para conseguir desenvolver essa tarefa, essa atividade, sem já entrar numa fadiga muscular. Isso. Então, existem testes, existe a avaliação física para medir essas capacidades físicas. Mas, volto a dizer, a questão relacionada à saúde é muito importante, porque muita gente não avalia isso e não sabe o nível que está de aptidão física. Então, esses testes relacionados à saúde é feito muito por concursos públicos, concursos militares, por exemplo. Agora, a questão da performance, existem alguns que são cobrados também. Por exemplo, no concurso da PRF, você precisa ter um nível de coordenação e de agilidade, é avaliado. A questão da agilidade, tem um teste chamado Shuttle Run, né, que é o ir e voltar. Você conseguir fazer isso bem rápido. Vai, pega um objeto, coloca do outro lado, vai de novo e pega. Você tem que fazer isso dentro de um tempo de 14 segundos no máximo, para medir a coordenação motora. É um teste bem simples que é exigido num concurso. Então, para você fazer esse concurso, você precisa ter um nível de aptidão física relacionado à performance. Independente de um concurso, é importante ter essas aptidões bem desenvolvidas, equilibradas. Sim, com certeza. Muito bem, nós faremos uma pausa e logo logo estaremos de volta dando continuidade a esse tema. Ok? Até já!
Estamos de volta com o João Ibiapino, falando sobre as aptidões Aptidão físicas. física e capacidades físicas que são relacionadas à saúde e à performance. Muito bem, fica à vontade. Então, a gente vai falar agora um pouco mais sobre a prática disso, né? Então, o exercício físico, ele é muito importante, a prática de atividades físicas, de exercício, é muito importante. Atividade física é as atividades do cotidiano, né? São movimentos que aumentam o gasto energético acima do nível de repouso. Qualquer movimento é uma atividade física. Agora, o exercício ele precisa ser planejado. E para fazer exercício é bom que você avalie as suas capacidades físicas, né? Até para prescrever um exercício mais adequado. E o interessante é que você procure um profissional de educação física para avaliar isso. Mas na prática a gente faz assim, para avaliar nossa resistência aeróbica, a gente precisa, existe um testezinho bem simples, que é você subir degraus, subir escada. Então muitas vezes você sobe uma escada, chega lá em cima muito ofegante, né? A frequência cardíaca está lá em cima. E existe um nível adequado para você atingir. Então a gente avalia normalmente assim, sobe um banco de 40 centímetros por 3 minutos e mede a frequência cardíaca. Geralmente a frequência cardíaca ela tem que ficar entre 120 a 130 batimentos. Se ficar acima disso, né, você tem pouca resistência. Então aí já indica que você precisa de um programa de exercício que melhore a resistência aeróbica. Aí é onde vai prescrever. No caso, a flexibilidade, existe o teste simples de sentar e alcançar. Você senta no chão e tenta tocar os dedos. Quando você não consegue... Encosta na parede, talvez? Não, só no chão mesmo, você vai para frente, tenta tocar a ponta do pé. Se você não toca, é ruim. Se você toca, é médio, né? Você está mais ou menos. O interessante é que você ultrapasse a ponta do pé. Então, a mão tem que fazer isso aqui, ó. Aí dá muito, mas não é. Isso é o nível adequado para você ter uma boa flexibilidade. Então, se você não consegue fazer isso, você precisa fazer alongamentos, exercícios que melhorem a flexibilidade dos músculos, tá? E o outro seria a força. Como medir a força? Você pode simplesmente fazer um agachamento e contar o tempo. Você precisa ficar 2 minutos agachado. Pode ser na parede ou pode ser ao ar livre. Se você não consegue ficar por 2 minutos agachado, né, a resistência muscular, a força, você está com pouca resistência. Isso compromete a musculatura. Você começa a entrar em fadiga muscular rapidamente, porque o músculo se estressa muito rápido. Então, é um indicativo de que precisa trabalhar força. O outro seria resistência neuromuscular, né, que pode ser avaliado também com movimentos de flexão de braço ou de agachamento com perna. No caso, o homem pode fazer a flexão de braço, uma média aí geral seria 30 flexões. Né? A mulher seria com o joelho no chão e pelo menos 10 flexões de braço. Aí dá uma boa resistência. Mas voltar a dizer, isso é na prática, né? O ideal mesmo é que você faça como profissional para medir bem. E a composição corporal tem o teste simples do IMC, que você pega o peso, né? Muita gente diz assim, o IMC é ultrapassado. Não é. O IMC é um parâmetro seguro para medir obesidade, nível de obesidade. A obesidade é uma doença, precisa ser tratada, é uma doença crônico-degenerativa, que abre o campo aí para mais de 30 outras doenças, entre diabetes e outras coisas. O excesso de peso causa isso. Então precisa fazer um teste de composição corporal. O teste simples é você pegar a fita métrica e passar no abdômen. Os homens têm que dar abaixo de 100, né? 94 é o limite para os homens, e a mulher 80. 80, 85, né? A fita métrica aqui, você já está com um nível adequado. Agora passou isso, precisa trabalhar em uma reeducação alimentar e exercício físico para perder peso. Né? Então isso está relacionado à saúde. Agora, como seria relacionado à performance? Agilidade é mais complexo você fazer na prática, você precisa de um profissional para avaliar isso. Mas tem o teste simples do IVIM, né, que você marca uma distância de 9 metros, e aí você traça 2 linhas e coloca 2 objetos de um lado. Você precisa correr, trazer um, botar aqui, correr, trazer outro, botar aqui. Fazer isso em menos de 14 segundos. É um teste simples de agilidade. Teste de coordenação motora. É bem simples também, você vê no dia a dia as pessoas não têm coordenação motora. Basta você botar 4 quadrados desse aqui, ó. Coloca o número 1, aí número 4 lá, 3 aqui, 2 aqui. Manda a pessoa pular em ordem, fazer um ciclo de 10 vezes. Ela não vai conseguir. Se ela não conseguir pular 10 vezes sem errar, já não tem coordenação motora. Movimentos simples, né? Você pode alternar a perna com o braço. Uma ginástica aeróbica também trabalha a coordenação motora. Muita gente erra uma aula de step trainer, né, trocando. Então, muita gente faz exercício, faz uma academia, procura uma academia, mas só trabalha uma resistência dessa, só quer trabalhar força, só quer trabalhar
a resistência muscular, ou só quer perder peso, esquece das outras capacidades físicas. Eu percebo aqui que esses exemplos, essa maneira de fazer os testes, são bem práticas, e qualquer pessoa pode fazer. Nós estamos falando do básico. Obviamente, para uma coisa mais complexa, é bom procurar um profissional da educação física. O teste de velocidade, né? O teste de velocidade seria também um teste de reação. Você coloca 4 cones quadrados e manda a pessoa fazer um círculo, né? Uma volta tocando em cada cone e marca um tempo. Você tem que fazer isso, né? 1 metro, outro metro, outro metro, outro metro. 4 metros quadrados. A pessoa tem que correr tocando em cada cone, né? Dentro de um tempo aí. Pelo menos 5 segundos ela tem que fazer isso daí. Aí isso já mede a velocidade. Ou marca uma distância, né? Por exemplo, a corrida de 100 metros, né? É um teste de velocidade. Você corre 100 metros e marca o tempo. O ideal é que você consiga percorrer 100 metros abaixo de 15 segundos. Para estar numa performance legal, né? Mas os atletas, eles chegam a correr 100 metros em 10 segundos. Então, cada vez que você vai treinando, vai melhorando a performance. E isso melhora cada vez mais. Quanto mais você está capacitado, né? Capacitado nessas condições físicas, mais o seu corpo reage, mais você desempenha saúde e bem-estar. E por último, a resistência anaeróbia. Caso a resistência aeróbia seria você correr uma longa distância, né? Por exemplo, uma meia maratona, resistência aeróbica. Ela vai trabalhar a via energética da gordura. A gordura vai estar metabolizando e gerando energia. A resistência anaeróbia é você fazer uma corrida com velocidade. Por exemplo, a corrida de 100 metros é resistência anaeróbia. A corrida de 200 metros é resistência anaeróbia. 300, 400 metros, anaeróbia. Aquele teste que é feito para... O consumo de oxigênio aí é muito alto, aí ele foge. Por exemplo, a gente tem um nível aqui de porcentagem da frequência cardíaca que ela vai aumentando. Quando ela ultrapassa 75% da frequência máxima permitida, ele entra em zona anaeróbia. Aí ele começa a queimar músculo, começa a perder massa muscular. Aí a pessoa precisa ter um nível de resistência anaeróbia muito bom para não secar, não vai precisar de muito muscular. oxigênio, e o que é suprido aí na respiração ainda não é o suficiente. Não, por isso que é importante essa performance relacionada à resistência anaeróbia. Essa resistência anaeróbia, a pessoa tem que ter uma boa quantidade de massa muscular desenvolvida para ter uma boa resistência anaeróbia. Então é fazer corridas, né? Por exemplo, a corrida, o teste de Cooper, 12 metros. Ele avalia tanto a resistência cardíaca como a resistência anaeróbia também, porque depende do tempo que você consegue fazer. Você precisa fazer um teste de 12 minutos correndo e correr pelo menos 2.400 metros dentro dos 12 minutos. Tem uma boa resistência anaeróbia. Essa resistência sempre vai estar ligada à velocidade. Velocidade, Então uma coisa puxa a outra, né? Você trabalhar todas as qualidades físicas sem deixar trabalhar mais uma do que outra. Então, é bom sempre a gente estar avaliando e vendo essa questão da condição física de cada pessoa. Por isso a importância da avaliação física, né? Realmente, nós já falamos aqui em outra ocasião, você trouxe para nós essa questão das aptidões relacionadas à saúde. Mas a gente observa que, juntando com as aptidões relacionadas à performance, você vai potencializar as aptidões relacionadas à saúde. Com certeza. Ou seja, vai potencializar o corpo para mais resistência, agilidade e tudo. Tudo. Com certeza. É muito importante. Muito bem, João. Qual é o conselho que você dá para os nossos telenautas? É que procurem, né, fazer exercício físico. É importante você ter um padrão de exercício físico diário, ou pelo menos 3 vezes por semana. Mas antes de fazer a atividade física, veja como é que está a sua capacidade física, suas condições físicas, para que você não faça exercício em excesso, ou não faça um exercício que não dê um estímulo adequado, que não produza um efeito bom. Então procure fazer exercício físico, procure orientação do profissional de educação física, e vamos se mexer, vamos se movimentar, porque a saúde é em movimento. O movimento, a gente já nasceu em movimento, e o movimento segue aí ao longo da vida. A gente precisa estar movimentando o tempo todo o nosso corpo. Então, um detalhe que você falou, apesar de já estar no encerramento, é que o mais interessante não é a quantidade de exercícios, mesmo que faça pouco, mas que tenha uma constância durante a semana, 2, 3 vezes. Que tem pessoas que vão todos os dias, fazem muito e depois abandonam. Então, nada disso. O princípio científico do treinamento, um deles é a continuidade.
tem que continuar. Nem que seja uma pequena quantidade, mas que seja contínuo, para manter o que se consegue. É esse mesmo o princípio, né? Isso mesmo. Muito bem. Obrigado, João, por estar conosco, enriquecendo o programa Corpo, Mente e Natureza, participando do quadro Saúde em Movimento. Repetindo aqui, o nosso amigo, ele trabalha já há vários anos, já recebeu prêmios aqui pelo Piauí, se quiser nos lembrar. Fui reconhecido como o primeiro personal trainer da cidade. De Picos, de Piauí. Picos. Fiz parte da história da educação física em Picos, tem relatos, né, de trabalhos acadêmicos da UESP, onde eu recebi a homenagem lá, um agradecimento por fazer parte da história da educação física construída aqui dentro de Picos. Né? Trabalho com a academia desde 95. Muito bem. Então, nós estamos aqui com um dos pioneiros, ou o pioneiro desse trabalho aqui na cidade de Picos. Isso. Muito obrigado, João. Obrigado a todos vocês que estão conosco. Chegamos ao final da edição de hoje. É uma grande satisfação estar com vocês sempre. Nossos agradecimentos a todos que estiveram conosco, aos nossos colaboradores e ao profissional da educação física, João Ibiapino, que esteve conosco no quadro Saúde em Movimento. Para você ter mais informações sobre saúde corporal e saúde mental, é só se inscrever no canal TV Integrativa Global e no canal Kennedy Costa Terapeuta. Você também me encontra como Kennedy Costa Terapeuta no Instagram, no Facebook e no site. Até breve!